Hoje nós estamos no Centro Universitário São Camilo, onde eles oferecem vários cursos na área de saúde. E hoje nós estamos aqui com um jovem. Ele não tem muito a ver com a terceira idade, mas ele tem tudo a ver com nutrição. E ele gosta de falar de nutrição para idosos. É o professor Marcos Quaresma. E dentro dessa área, eu acho que ele vai nos ajudar bastante. Obrigada, professor. Muito obrigada por estar aqui à disposição da gente para falar, porque eu tenho certeza que nós vamos ajudar muita gente para falar de nutrição. Eu tenho uma porção de questões para perguntar. Tem coisas que eu não entendo, como, por exemplo, a história do leite. Certo. Essa questão do leite me incomoda, porque minha mãe falava do leite ao pé da vaca. É isso, né, que se falava. Você não sabe, mas antigamente. Porque não era isso. Leite era um alimento riquíssimo. Todos nós precisávamos tomar leite. À tarde era o café com leite que a gente tomava. Como é que é isso, professor? Certo, vamos lá. Existe uma polêmica importante hoje em relação ao leite por conta da lactose, que é o açúcar do leite. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm um certo receio de consumir o leite por conta da lactose, porque existe aí um certo mito de que essa lactose ajuda a engordar. Mas isso, como eu disse, é um mito. Hoje, se nós olharmos o alimento leite, né, o leite em si, ele é muito importante para a nossa saúde. Eu vou te dar alguns fatores. O leite ele é rico em proteína. Então, a proteína é um macronutriente importante para a construção de alguns tecidos, como, por exemplo, o músculo, que, por exemplo, é importante para idosos. Então, se nós olharmos os idosos que perdem massa magra ao longo do tempo, o consumo de leite é muito importante. Além disso, o leite ele é rico em cálcio. Cálcio é um micronutriente importante também para a construção, principalmente, da massa óssea. Então, o leite é um alimento muito importante para a saúde também de adultos e idosos. Então, os alimentos derivados do leite, eles podem ser considerados dentro de uma dieta para que eu possa oferecer a esta pessoa cálcio e proteína, por exemplo, que são nutrientes importantes. E uma outra consideração é que hoje em dia nós temos algumas bebidas que elas são chamadas de extratos proteicos vegetais. São bebidas, por exemplo, fonte de amêndoas, de nozes, enfim, de vários alimentos de fonte vegetal. O tal do leite de amêndoa, leite de coco. O termo leite de amêndoa não seria o ideal. O ideal é que a gente falasse extrato proteico, né? Porque se faz uma extração, né? Um processo de industrialização, essas bebidas, pelo alto teor de proteína que elas possuem, podem ser utilizadas para tentar substituir alguns nutrientes presentes no leite. Você falou uma palavrinha aí que eu achei chave, dieta. Certo. Tá? Como nós estamos aqui, nós e os nossos amigos, falando de uma terceira idade, uma dieta, para quem já passou o tempo, eu não posso falar de envelhecimento, mas enfim, para idosos, uma dieta, daí então, sem leite ou com esses alimentos modernos, porque a alimentação mudou muito. A gente estava falando ali de chia, de linhaça dourada, linhaça marrom, de tanta coisa nova, quinoa, então. Hoje em dia a alimentação sofreu um processo aí de gourmetização, digamos assim. Mito ou isso realmente, esses alimentos têm valor de nutrição que possam nos ajudar? Certo. Vamos tentar colocar de uma forma diferente. Hoje, o fator mais importante para eu considerar uma boa alimentação é realmente analisar o todo. Então, desde que o que a pessoa consome pela manhã até o que ela consome até o horário de dormir. Isso em um dia, 2, 3, uma semana, um mês. Ou seja, vamos considerar que dieta significa estilo de vida, uma boa alimentação. Estes alimentos em especial, eles têm sim um poder específico em gerar benefícios à saúde. Não que eles isoladamente sejam mágicos, por exemplo. Eles são ótimos, por exemplo, a chia, a linhaça, a própria quinoa. Esses alimentos, eles são ricos em fibras, por exemplo. Um fator que eu acho que deve ser considerado é o fator socioeconômico. São alguns alimentos que talvez sejam um pouquinho caros, que talvez nem todos tenham acesso. Exceto esse fator, são alimentos que podem sim ser incluídos dentro de uma rotina alimentar de forma correta, de forma com que não exceda, obviamente, né? Até considerando que o símbolo da nutrição é uma balança que diz respeito ao equilíbrio, até mesmo bons alimentos devem ser incluídos numa alimentação saudável de forma equilibrada. Tudo é equilíbrio. Exatamente. O que é uma vida equilibrada
para a terceira idade, para idosos, para quem tem já limites como eu tenho? Legal. Vou usar o termo envelhecimento. Ele é caracterizado por algumas modificações fisiológicas importantes. Dentre elas, destaca-se a perda de massa magra, a perda de massa óssea e o ganho de gordura corporal. Quando o paciente, o idoso, ele chega para nós no ambulatório, a gente faz uma avaliação completa dele, então a gente conversa com ele sobre o que ele consome habitualmente, a gente faz uma avaliação antropométrica para verificar o quanto que ele tem de massa magra. O que é Essa avaliação antropométrica diz respeito a uma avaliação que a gente faz utilizando alguns aparelhos específicos e que a gente avalia a quantidade de massa muscular e massa gorda desse indivíduo, para a gente verificar se ele tem o que nós chamamos de sarcopenia, que é a perda de massa magra, que é algo, por exemplo, semelhante à osteopenia, que é a perda de massa óssea. Então, são coisas que acontecem simultaneamente no envelhecimento. Como que a gente evita isso? É possível não evita? Não adianta, a idade chega, vai ter isso, vai ter, assim como outras doenças, assim como outras limitações. A nutrição pode ajudar, pode retardar esse problema de osteopenia, de osteoporose, enfim? Pode, claro. A nutrição talvez hoje seja um dos principais fatores que podem fazer com que essas alterações elas sejam minimamente atrasadas ou, dependendo do quadro, revertidas. Então, aproveitando a sua pergunta, vou falar de alguns alimentos que são importantes. Então, por exemplo, proteína. A proteína é o principal macronutriente responsável... O que alimento? Alimentos proteicos. Carnes de forma geral, então carne bovina, frango, ovos, queijo, leite, todos esses alimentos são ricos em proteína. E a história de que carne vermelha só quem sabe 2 vezes por semana, 1 vez por semana? De forma geral, a gente sempre orienta o paciente, independente se ele é adulto ou idoso, a ter uma variedade no consumo alimentar. Então, até mesmo carne bovina. O tal do equilíbrio. Exato. Então, carne bovina, frango, peixe, os alimentos proteicos que ele coma com uma grande variedade. Carne suína. Até, se for um corte mais magro, por exemplo, pobre em gordura, principalmente gordura saturada, por que não? Pode ser incluído dentro de um plano alimentar de uma forma equilibrada, não tem problema nenhum. O porquinho tem que ser magro. Exato. E aí, talvez, algo que é importante de ser dito é que, além das proteínas animais, que foram essas que eu citei, nós temos as proteínas vegetais. Então, feijão, o grão de bico, a soja, a lentilha, a ervilha, são alimentos também que devem ser incluídos dentro de uma rotina alimentar, sobretudo para idosos. Esses estão dentro de um grupo dos grãos? São leguminosas, a gente chama mais de leguminosas, que elas são ricas em proteína. Então a gente fala que são as proteínas de fonte vegetal. A classificação é a mesma. Aqui esse a gente classifica aqui, leguminosa. Daí tem outras classificações que são os líquidos, que são o leite, enfim. Isso, aí a gente tem outros alimentos, por exemplo, que podem ser utilizados como coadjuvantes, né? Como coadjuvantes para tentar fazer com que eu reverta isso. Então, outro grupo de alimento importante. Então, a proteína ela é importante porque ela auxilia na manutenção da massa muscular e, dependendo, se houver estímulo, por exemplo, do exercício de força, musculação, esse indivíduo idoso ele pode aumentar a sua massa magra caso ele consuma proteína adequadamente. Então, elixir da vida e exercício. É muito importante. Se existe um casamento perfeito, este é entre nutrição e exercício físico. Então, o exercício físico ele é um estimulador, ele gera algumas alterações no nosso organismo e a nutrição vem e fecha essas alterações, agregando saúde. Então, em relação ao idoso, é muito importante que ele faça, por exemplo, exercício resistido. Então, você tem aí várias orientações, vários estudos científicos que incentivam essa realização. Sim, então, é os profissionais de educação física vêm incentivando muito isso e, a paralelo, vem o nutricionista ajustando principalmente o macronutriente proteína para que haja aumento de massa magra. Professor, e os integrais? Os alimentos integrais, eles ganham notoriedade porque eles são ricos em fibras, principalmente. Então, os grãos integrais, então se nós olharmos aí o pão integral, a farinha de trigo integral, o arroz integral ou arroz 7 grãos, o macarrão integral, eles são alguns alimentos que eles ganham notoriedade porque eles não passaram por um processo de industrialização, não foram refinados, e por conta disso são ricos em fibras e nutrientes.
Esses alimentos, eles são sim de muita importância para adultos e idosos. Então são alimentos que podem auxiliar, por exemplo, na redução da incidência de diabetes do tipo 2, pode auxiliar na redução da incidência de hipercolesterolemia, que é o aumento das concentrações de colesterol, redução da hipertrigliceridemia, que é aumento das concentrações de triglicérides, pode auxiliar no controle da hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta. Então os alimentos integrais para indivíduos adultos e principalmente idosos, eles são interessantes sim, mas eles também não são milagrosos, eles têm que estar inseridos dentro de uma rotina alimentar. Sem contar que tem um problema sério. Vou comprar pão integral, eu olho na lista de ingredientes. Lista de ingredientes. Exato. E daí, na lista de ingredientes, o pão não é integral, aquele pão não é. É muito difícil. Existe um que não é uma marca, que daí eu compro, que eu sei que ali é integral. Sim. Existe hoje este detalhezinho. Então, quando você olha a lista de ingredientes, espera-se que a ordem dos ingredientes, ela determina a maior quantidade daquele ingrediente no alimento. Então, se o primeiro ingrediente for farinha de trigo integral, quer dizer que aquele alimento ele tem bastante farinha de trigo integral. Importante, hein? Exato. Muito importante. Então o ingrediente que vem em primeiro lugar é aquele que nós temos que ficar mais atentos. Isso. Então, se ele tiver farinha de trigo branca, a farinha de trigo integral é bem pouquinho. Então, o ideal é que nessa ordem esteja lá, farinha de trigo integral. Aí, por exemplo, você pode ter outros ingredientes. Geralmente, os pães integrais, eles têm farinha de trigo integral, açúcar mascavo e aí outros alimentos, outros cereais que são presentes naquele pão. O que não classificaria um pão integral? Se no primeiro ingrediente fosse farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. É uma farinha ótima, que inclusive foi utilizada por muito tempo para evitar a carência desses nutrientes, ferro e ácido fólico, mas é uma farinha refinada. Tá? Então, dependendo da condição clínica do paciente, então se é um paciente com resistência insulínica, diabetes, colesterol alterado, talvez seja interessante incentivar o consumo dos pães integrais, dos cereais integrais. Tá? Então, olhar a lista de ingredientes, não só dos pães, de todos os alimentos é importante. A nutrição ela tenta minimizar um pouco o que a gente chama de terrorismo nutricional. Vamos considerar lá a lista de ingredientes e aquele açúcar. Se são alimentos muito ricos em açúcar, a gente tem que tomar cuidado sim, porque é uma quantidade muito alta. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado. Que é o caso dos sucos de caixinha. Esses produtos industrializados. Então hoje o próprio Guia Alimentar Brasileiro, ele coloca isso, ele traz essa discussão à tona, onde ele fala que os alimentos ultraprocessados, eles devem ser consumidos em pequenas quantidades. Ultraprocessado é diferente de industrializado, porque o macarrão integral é industrializado. Hoje nós temos classificações bem peculiares. Então a gente tem os alimentos in natura, os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Então vamos considerar que os alimentos ultraprocessados, eles passaram por vários processos de industrialização e geralmente eles são adicionados de nutrientes, dentre eles açúcar, dentre eles gordura. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os alimentos ultraprocessados. Isso sempre tem que vir na tal etiquetinha e a gente tem que ler aqui. Inclusive, existe um incentivo dos conselhos de nutrição para deixar muito claro naquele rótulo do alimento qual é aquele nutriente que pode estar em uma quantidade excessiva. Como nós estávamos inclusive comentando anteriormente, os idosos eles têm uma redução de palatabilidade, ou seja, eles sentem menos os sabores. Eu fiquei surpresa com isso. Nós vamos conversando sobre isso. Eu não conheço nenhum idoso que tivesse... Isso é uma disfunção hormonal? Não necessariamente hormonal, né? O processo de envelhecimento, ele favorece aí algumas alterações de sensação de sabor. Então, por exemplo... É mesmo? Talvez o indivíduo idoso, ele queira adicionar um pouquinho mais de açúcar do que seria interessante para sentir mais o sabor doce. Ou queira adicionar um pouquinho mais de sal para sentir o sabor salgado. Você falou que tem idoso que coloca açúcar no refrigerante. Exato, já vimos alguns casos aí de alguns idosos que adicionam açúcar no refrigerante para tentar deixar ele mais adocicado, justamente por conta dessa palatabilidade. Gente, já não deveria nem tomar refrigerante. Eu não quero brigar aqui com nenhuma fábrica de refrigerante, não é nada disso, mas nem devia de tomar refrigerante, ainda põe açúcar. Exato, e aí ou adicionam muito sal na comida, aquele sal de adição do sachêzinho, ou adicionam, ou fazem preparações com muita gordura, né, com muito óleo para tentar enriquecer o sabor. Então, essas estratégias que o indivíduo idoso ele faz para melhorar o sabor do alimento podem fazer com que esta alimentação seja muito rica em açúcar, sal
e gordura. Você me lembrou de uma coisa aqui, uma particularidade, um negócio muito engraçado. Minha prima reclama muito que o marido dela faz comida muito gordurosa e com muito sal. E ela tem pressão alta. Então eu brinquei com ela outro dia, eu falei, eu acho que é um plano para te matar. Porque se você tem... a pressão alta, né? Diz que ele faz comida que não dá para comer. E agora, eu voltei e fiquei imaginando que pode ser Talvez esse o problema. Talvez, por exemplo, quando a esposa dele faz a comida, ele não sente o sabor. Porque tem pouco sal? Não, mas ele percebe pouco esse sal. E aí, quando ele faz a comida, ele adiciona mais. Então, tanto que para ele, a comida está normal, porém, para ela, tem muito sal. Então, existe sim detalhezinhos em relação a isso. Olha, agora me lembrei que de uma pessoa então, por exemplo, pode estar... O que acontece muito quando o paciente vai para o hospital. E aí o que faz? Quando tem isso? Regride esse problema de paladar? É aí que tá, a gente tem que orientar ele. E aí essa orientação ela tem que ser aceita para que ele vá reduzindo gradualmente o consumo desses alimentos, desses nutrientes que ele adiciona. Então, se ele está adicionando muito açúcar, vamos reduzir o açúcar. Se ele está adicionando muito sal, vamos reduzir o sal. Se ele está adicionando muita gordura, vamos reduzir gradualmente. Não de um dia para o outro, porque senão ele não tem adesão. Então, a gente reduz gradualmente, a gente faz o que nós chamamos de educação alimentar e nutricional. Isso tem falado muito. Exato. Então, isso consegue ter uma retração, volta. Consegue. À medida que ele vai reduzindo, essa percepção dele do alimento vai melhorando. Então é muito importante que a gente vá orientando ao longo do tempo. Se nós olharmos o açúcar, seja ele o açúcar refinado, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, teoricamente, o poder destes açúcares de aumentar a glicemia, de aumentar as concentrações de açúcar no sangue, seria muito semelhante. Por conta disso, opta-se pelo adoçante. E aí você tem várias opções no mercado. A sacarina sódica, nós temos a sucralose, nós temos o próprio estévia, os polióis, ou seja, são vários tipos de adoçantes que são aí lançados no mercado. O que é mais difícil é a gente tirar o paciente do açúcar e colocar no adoçante. Ele sente muita dificuldade pelo sabor. Então, por exemplo, alguns têm um sabor mais amargo, o próprio estévia. Outros têm um sabor que realmente amarra um pouco a boca, o próprio a sucralose. E aí, ele tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, se nós considerarmos o consumo de sucralose, que é um adoçante com poder de adocificar a bebida bem alto, assim, tem que colocar pequenas quantidades, porque senão ele sente um sabor muito amargo. E algo que acontece muito, ele sai do açúcar e aí dá aquelas esguichadas de adoçante para tentar adocicar mais a bebida. Geralmente, a gente tem hoje em dia tomado muito cuidado com qualquer tipo de exclusão de alimentos. Então, todos estes podem estar presentes na rotina alimentar deste indivíduo, desde que esteja numa quantidade adequada. Seja o açúcar refinado, seja o açúcar demerara, o açúcar mascavo ou os diferentes adoçantes. Todos eles podem ser incluídos dentro de uma alimentação, desde que estejam em quantidades adequadas. De fato, se o paciente ele tem resistência insulínica ou ele tem um quadro de diabetes, seja do tipo 1 ou do tipo 2, incentiva-se o uso um pouco maior dos adoçantes. Mesmo assim, tem que usar em quantidade equilibrada, porque senão você pode ter outros efeitos, outros malefícios. Então, os adoçantes, eles seriam mais prescritos, eles seriam mais interessantes para pacientes que já têm um diagnóstico de problemas no metabolismo da glicose, resistência insulínica ou diabetes. Exceto isso, se consumido em quantidades adequadas, o açúcar ele pode estar sim presente na nossa alimentação. Hoje, o grande problema da sociedade em relação aos açúcares é o consumo em excesso. Vamos considerar açúcar não só o de adição, alimentos ricos em açúcar. Então, por exemplo, bolachas, alguns biscoitos recheados, tem uma grande quantidade de açúcar de adição. O próprio arroz que as pessoas consomem, não necessariamente que é um açúcar, mas se consumido em excesso, pode também reverter em algo ruim. O arroz branco. O arroz branco, exato. O próprio macarrão branco. Vamos considerar os alimentos industrializados, como essas barrinhas de cereais, essas bisnaguinhas, alguns alimentos que têm uma alta quantidade de açúcar de adição. Então, todos eles podem ser consumidos em quantidades adequadas, mas se consumidos em excesso, são ruins. Então, esses detalhezinhos a gente tem que olhar com cautela, de acordo com cada paciente e prescrever de forma individual. Tá? Então, hoje, esse questionamento sobre os açúcares, ele é interessante de fato. Nós, até mesmo em nível ambulatorial, a gente tenta orientar o paciente a reduzir o consumo de forma gradual e, se for necessário,
a gente prescreve os adoçantes em quantidades adequadas para que ao longo do tempo ele vá se adaptando ao consumo. Tá? Então, não há necessidade alguma de fazer um terror sobre o consumo de açúcares, só que a gente tem que prescrever de forma adequada, em quantidades adequadas. Então, o grande problema não é o açúcar em si, mas é o consumo em excesso. Se nós conseguirmos orientar em quantidades adequadas, não há problema nenhum. Então, uma dieta para o idoso tem que ser equilibrada. Equilibrado, perfeito. De exercício, de alimentação, de descanso também. Exato, E de atividade, sei lá, não, pode ser qualquer outro tipo de atividade que não seja física. Exatamente. Intelectual. Todo movimento, assim, todo movimento corporal para o idoso ele é muito importante, né? Então ele se movimentar é importante. E aí então nós temos uma tríade que é composta pelo exercício físico, que vai ser prescrito pelo profissional de educação física, pela alimentação saudável, né, que é o nutricionista que vai prescrever, e pela recuperação. Então, o exercício somado a uma boa alimentação, somado a um bom período de recuperação, consegue sim auxiliar muito na saúde deste idoso. Em relação à alimentação, algo que a gente tenta incentivar muito é o clássico consumo de vegetais. Então, alimentos ricos em verduras, legumes, frutas. O tal do prato colorido. O prato colorido. Isso ainda é muito importante. As pessoas tendem a achar que não. Mas esse clichê, digamos assim, esse prato colorido, que muitos acham que já passou, que é démodé, na verdade não é. O arroz, feijão, tomatinho, muito alface. Importante. Que ele tenha um equilíbrio na hora de montar o prato. Então, que ele tenha lá o carboidrato, que ele tenha a fonte proteica vegetal, no caso a leguminosa, o feijão, que ele tenha a proteína animal, que seja ela frango, peixe, enfim, e que ele tenha também as hortaliças, frutas, legumes e verduras. Então, todos esses alimentos que compõem aquele prato colorido, eles são importantes. Então, essa alimentação colorida, bem equilibrada, ela não é démodé. Na verdade, ela é o que faz as pessoas viverem muito. Se você mesmo comentou comigo que a sua mãe e tudo mais, naquela época tinha uma alimentação muito semelhante a essa e viveram muito. Verdade. E vivem muito. Né? Então, hoje a gente está, talvez, por conta do avanço de pesquisas, por conta do avanço da tecnologia e também dessa transição, né, da indústria, ela está muito mais presente hoje, a gente tem que tomar mais cuidado, porque as pessoas acabam optando mais por alimentos industrializados, pela pressa de viver, pela correria do dia a dia, e se esquecem da alimentação saudável. Então no caso a gente está falando de dieta, está falando de exercício. No caso de exercício para idoso, aí vai fazer, hoje é dia de academia, ou de caminhar ali sozinho, ou de fazer o exercício em casa, porque a gente sabe que pode muito bem fazer. Às vezes, com uma garrafa de água, dá para fazer uma opção de coisas que são benéficas para o seu organismo. Então, o que um idoso pode comer antes ou depois? Se alimenta de que forma? Tá. Isso é importante, principalmente nos dias atuais em que geralmente as pessoas têm muito medo de fazer algum tipo de exercício físico, alguma atividade. Desculpa, ovo. Não há problema nenhum. Na verdade, assim, a alimentação, seja antes ou depois do exercício físico, ela tem que ser completa. Então, por exemplo, o indivíduo ele vai se exercitar. O que faz bem para ele durante aquele exercício? É importante que ele consuma carboidrato, que é a principal fonte de energia, gordura, proteína. Então, compus ali uma refeição adequada para ele, que ele vai consumir, não vai sentir nenhum desconforto gastrointestinal durante a atividade que ele vai realizá-la muito bem, então ele vai ter o que nós chamamos de desempenho, ele vai conseguir desempenhar aquela atividade de forma adequada e consegue terminá-la tranquilamente. Gordura, professor? Não tem problema nenhum. Não há problema nenhum em consumir gordura, lipídios, antes de uma atividade, desde que sejam... O que são os lipídios? Os lipídios eles são encontrados em alimentos como os óleos, então nós temos o azeite de oliva, que é uma importante fonte de lipídio. Nós temos também alguns alimentos como o abacate, que é rico em lipídios. Nós temos as amêndoas, então castanha do caju, castanha do pará, a própria amêndoa, nozes, amendoim. Todos esses alimentos eles são ricos em lipídios e conferem ao organismo muitos benefícios se consumidos em quantidades adequadas. O grande problema qual é? Quando nós consumimos eles em excesso. Então, muito embora eles tenham nutrientes importantes para a nossa saúde, não podemos consumi-los em grandes quantidades, porque eles são ricos em calorias. E aí, talvez, isso possa auxiliar no ganho de gordura, no ganho de peso. Depois do treino, desde que esse indivíduo for realizar, seja ele de força, ou corrida, ou caminhada, é importante que ele se alimente também, porque essa alimentação tem um efeito de recuperação.
Então que ele consuma fontes de carboidrato, fontes de proteína e fontes de lipídio também. Não são alimentos específicos, é o que ele tem à disposição de uma forma muito bem organizada. Então se for um almoço, que seja um almoço de uma forma bem organizada. Se for um lanche da tarde, que seja um lanche da tarde de uma forma muito bem organizada. Então, antes e depois do exercício físico, ele tem que se alimentar bem para que ele possa desempenhar essa atividade de uma forma adequada, equilibrada e que imediatamente após ele possa se recuperar bem para a manutenção aí do seu estado de saúde. Quanta coisa nós aprendemos, como foi útil, como foi gostoso esse bate-papo. Nós vamos pedir para o professor voltar. Obrigado. Que outras vezes nós possamos falar, porque foi de grande valia para nós. Nós temos muito que agradecer para o Centro Universitário São Camilo, muito para agradecer para você, porque foi realmente de grande valia, de abrir a porta e a gente poder aprender um pouco, né? Mas a semana que vem tem mais. Muito obrigado. Ou subdesenvolvidos, né, é considerado a partir dos 60 anos. Em países desenvolvidos, o idoso ele é considerado idoso a partir dos 65 anos. Você vai perguntar por que essa distinção é feita, né, só pelo meio em que a pessoa vive. Isso é super importante porque o meio em que a pessoa está inserida vai ter uma relação direta com a forma como ela envelhece. Então, é diferente você comparar uma pessoa da mesma faixa etária em países diferentes. Um país desenvolvido, a pessoa em geral ela envelheceu de uma maneira mais saudável do que num país em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Então, a gente acaba fazendo essa distinção porque realmente... Vieram procurar alguns dos atores e eu estava dentro desses atores. Mas por achar que a televisão estava de alguma maneira enquadrada junto com a ditadura, eu neguei. E pela minha própria paixão por teatro, isso nunca me fez falta. Nunca me fez falta. Só que hoje eu entendo que atores como Fagundes, Tony Ramos, Denis Carvalho, que são quase a minha geração, eles usaram a televisão para encher o teatro inteligentemente. Eu não tive essa sensibilidade. Então eu fiquei fora da televisão e no momento em que quem estava dentro da televisão eram artistas e atores. Quem estava fora não era nada.